dando continuidade em relação ainda ao quadro LLC, tá? Ele basicamente pode ser dividido em DSAP, SSAP e controle de dados, né? O DSAP é o Destination Service Access Point, né? O SSAP, o Source Service Access Point. O primeiro bit dele, quando ele vem setado com 0, indica se o endereço é unicast ou multicast, né? Então, o endereço unicast especificamente para o endereço multicast para um grupo de endereços. E o bit 0 do SSAP, ele indica se o quadro é um comando, né, um pedido, uma requisição ou uma resposta da requisição. Basicamente, os quadros Ethernet, a gente pode olhar, a gente deve lembrar também que eu tenho a segunda subcamada, que é a camada 802.3, né, a subcamada MAC, que ela faz o controle de acesso ao meio, tá? Ou seja, ao meio físico. Então, para isso, ele utiliza um protocolo chamado CSMA-CD, para controlar esse acesso ao meio. É importante lembrar que existe o MAC também, que está relacionado à camada de enlace, mas é o número de endereçamento físico, tá? O MAC ou o endereço Ethernet. Ele é um endereço com 6 bytes, né? Ou seja, 48 bits, tá? Esses 48 bits estão em 12 dígitos hexadecimais, tá? Então, se a gente olhar aqui, eu tenho 12 dígitos hexadecimais, lembrando que cada hexadecimal equivale a 2 hexadecimais, vale a 1 byte, não é isso? E esse endereço ele é definido pelo fabricante, tá? Então, basicamente, os primeiros 3 códigos aqui, os 3 bytes estão relacionados ao fabricante e os outros 3 últimos ao número de série dessa placa, certo? Então, a ideia é que não exista esse número MAC duplicado, tá? Ao redor do mundo. As placas não podem ter, então toda placa que é fabricada ela vem com chip, né, configurado com o número MAC específico dela. Então eu posso verificar esse número MAC através de alguns comandos. Por exemplo, eu posso dar o ipconfig_all no meu prompt do DOS e vai aparecer aqui uma informação sobre o endereço físico, né, o physical address, tá vendo? E aqui está o meu número MAC. Posso também digitar, posso pegar informações da rede, né, e ele vai estar no Windows, por exemplo, através do meu endereço físico, tá? Eu posso no prompt DOS colocar o comando getMac, ele vai mostrar quais são os endereços MACs que eu tenho em minhas interfaces, ou ifconfig se eu quiser utilizar o Linux, por exemplo. O que é interessante é que esse quadro Ethernet 802.3 ele precisa de sincronização. Vocês lembram que foi apresentado o HDLC, né? Como é que ocorre aquela sincronização de start frames, stop frame, né? Então, basicamente, no Ethernet é feito um preâmbulo para iniciar a sincronização, onde eu tenho os bits 10, 10, 10, 10, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Para iniciar a sincronização são 7 vezes isso, tá? E no último byte, que é o 8º, a gente chama de Start Frame Delimiter, que o último bit dele, em vez de ser 0, ele é 1. Então eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 repetido 7 vezes, e o 8º, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Isso para o receptor significa que ele começa a sincronizar nesses primeiros bytes, sabendo que alguma hora ele vai começar uma informação útil para ele. E aí, automaticamente, depois desse último bit, entra um quadro Ethernet 802.3 com as informações úteis dele. Então, se eu abrir um quadro Ethernet, né, esse cabeçalho ele tem 14 bytes, onde 6 bytes é utilizado para endereço de origem, 6 para destino, e 2 bytes indicam o número total de bytes de dados transmitidos. Então, eu tenho o endereço origem, endereço destino, tá? E o meu total aqui de dados de bytes a ser transmitido. Então, vejam só. Se eu tenho origem, eu tenho destino, eu tenho um total dos meus dados todos, e eu sei todo o tamanho desse meu cabeçalho, automaticamente não preciso dizer onde finaliza, né? Já que eu tenho início e eu tenho o total dele completo, ok? Esse pad aqui significa que eu posso ter informações necessárias que eu devo acrescentar para que meu quadro ele tenha um comprimento mínimo de 512 bits, ou seja, 64 bytes, tá, para ser transmitido. E o UFC é uma checagem de detecção de erro, né, que é utilizado para a transmissão desse quadro, ok? Então, basicamente, se a gente for olhar um quadro Ethernet,
eu tenho todos os 8 bytes de sincronização, onde o último byte ele tem 2 vezes o número 1, né, que é o meu start frame delimiter, o quadro Ethernet, onde eu tenho origem e destino, o total de dados úteis, né, um pad, caso seja necessário, né, a gente diz para encher linguiça, encher o número mínimo de bytes necessário para que o quadro possa existir, seja transmitido, e a checagem de erro. Lembrando que o meu LLC ele está embutido aqui dentro do campo de dados, né? Ele está inserido aqui, então meu DOSAP, meu SSAP, meu controle está aqui dentro de dados, ok? Algumas observações em relação ao quadro LLC, lembrando que ele é um mecanismo de multiplexagem, né? Onde vários protocolos usam o mesmo recurso simultaneamente, daí aquela ideia de SAP, ok? E outra coisa interessante, o meu quadro, o Ethernet, ele basicamente trabalha com 1500 bytes, tá? E essa unidade máxima de transferência que eu tenho é chamada MTU, tá? Então é muito importante entender, porque dependendo da tecnologia que eu estou trabalhando, a MTU pode variar. Então se for um Ethernet, um par trançado, ele vai trabalhar a 1500 bytes, mas se for um PPP, ou se for uma fibra, a gente vai variar ou para 4500 ou 512 bytes, e aí esse quadro ele não vai poder ser transmitido caso o MTU seja menor, né? E a gente vai aprender isso mais lá na frente em relação à fragmentação de um pacote IP. Mas voltando para cá, então a unidade de dados transportada pelo meu quadro é chamado de MTU, tá? Então com isso é importante a gente lembrar que eu estou acessando o meio, né? Então o meio físico, o meu quadro, minha camada de enlace, ela está dando acesso a uma camada física. E aí se eu estou trabalhando numa rede local, eu vou estar trabalhando o acesso dela vai estar feito em broadcast. Eu tenho alguns problemas, né? Como por exemplo o compartilhamento do meio. Apenas um nó pode se transmitir por vez, né? Para que não haja o problema de vários nós acessarem ao mesmo tempo, tentar transmitir ao mesmo tempo e ocorrer a colisão, né? Então para isso eu preciso ter uma técnica para coordenar um controle de acesso ao meio, tá? E dependendo se eu tenho muitos computadores no mesmo barramento, dividindo o mesmo meio, né, eu posso demorar muito tempo para que um só consiga transmitir sem que outros não venham interferir, tá? Então para aí posso calcular alguns tempos efetivos de transmissão, né? Então dependendo do meu tamanho de quadro, né? Então meu tempo de transmissão do quadro vai ser uma relação entre o comprimento do quadro em bits e minha taxa de transmissão em bits por segundo. E o tempo total necessário para a transmissão do quadro é o tempo médio de espera para a transmissão do quadro mais o tempo de transmissão do quadro. Então dependendo da quantidade de dispositivos que querem transmitir no meio, meu tempo total para a transmissão do quadro pode demorar muito, tá? Então para isso eu tenho um controle de acesso ao meio, né? Um protocolo chamado CSMA-CD, que é Carry Sense Multiple Access with Collision Detection, é feito uma análise do meio, né? Sentir o meio, ele deve sentir o meio de múltiplos acessos e tentar detectar alguma colisão, ok? Essa é a ideia do CSMA-CD, ou seja, ele vai ouvir o meio, se não tiver ninguém transmitindo no meio, só então assim ele transmite a informação dele, tá? Porém, esse CSMA-CD, ele na realidade ele tenta minimizar o número de colisões, né? Porque pode ocorrer que o nó A transmita a informação e antes de chegar no nó, essa informação chegar no nó B, o nó B escute o meio também, acha que ninguém está mandando, ele envia informação e isso ocorre uma colisão de informações no meio, ok? Então ele tenta apenas minimizar o número de colisões. Um outro ponto que nós temos é o controle de fluxo, né? Que ele serve para minimizar o problema da quantidade de informações enviada entre o destino, entre a origem e o destino, onde o meu destino pode não poder receber todas as informações transmitidas na origem, tá? Então esse controle de fluxo é um mecanismo que evita que o nó receba mais dados do que ele possa absorver, tá? Existem várias técnicas disso. Eu posso mandar um stop and wait, eu mando uma informação no quadro e espero o retorno dele, de um ACK, né? Dizendo que ele recebeu a informação.
Ou eu posso trabalhar com a ideia de janelas deslizantes, que eu mando um conjunto de informações, né? Imagina que eu mandei aí quatro quadros, e posso mandar o segundo, mando o primeiro, mando o segundo, não espero que eu receba um ARC do primeiro para mandar o segundo. Eu posso mandar o segundo, o terceiro, o quarto, que é o tempo que o receptor vai receber o primeiro, o segundo, o terceiro, ele vai estar mandando um ARC para mim. E essa janela lá de 4 quadros, ela seria deslizante, porque cada vez que eu não preciso esperar essas informações para mandar o ARC, eu vou bufferizando e assim enviando. Ok? E eu posso fazer também um controle de erro, tá? Então, eu tenho várias técnicas, né? Através de CRC, enfim. E o ponto existem vários controles de erro básicos e clássicos aí, e a gente vai ver alguns bem simples inicialmente.